de compartilhar com a sociedade uma temática que achei preocupante e tenho achado preocupante ao longo desse tempo que tenho lidado com pessoas de forma direta. Este senhor aqui, permitam-me indicar, Adalberto Sopa Chitumba, me deu explicação nos corredores do INE. Não olhou pelo franzino, pela insignificância da pessoa, mas ele sabe que eu tenho estado com ele sempre no pensamento. Tanto mais aqui, nos programas onde tenho estado na rádio, toco sempre o nome do meu professor. E eu o chamo de o meu professor. E eu serei eternamente grato ao professor Adalberto Sopa Chitumba, eternamente grato. O medo é um dos fenômenos que afeta milhões de pessoas no mundo ao redor. Pensamento motivado, fruto do leque de informações que a pessoa tem na cabeça. Por aquilo que nós temos constatado, é que muitas vezes as pessoas fogem para dar uma opinião até de coisas simples. E muitas vezes até não é que a pessoa não saiba o que lhe perguntem ou o que lhe perguntam. Muitas vezes tem muito a ver com, como digo sempre, o número de informações que a pessoa tem sobre o assunto e a forma como a pessoa se preparou ou se tem preparado para dissertar, para abordar determinado tema. E, segundo a Bíblia, Deus visitava Adão todas as manhãs. E numa das manhãs, ele deu conta que o filho, Deus quando se dirigia, Adão vinha correr abraçar o pai. Mas naquela manhã, Deus deu conta de algo diferente. Tanto. E Deus pergunta, Adão, onde estás? É um exagero, porque Deus está em toda parte, não é? Quando o próprio Deus que está em toda parte pergunta onde estás, é daqueles exageros admissíveis. Aliás, Cristo, ao longo de toda a sua estada na Terra, foi exagerando em algumas coisas. Todos nós sabemos aqui, quando no meio da multidão, todos próximos dele, ele diz, alguém aqui me tocou. Quando todos lá temerosos, no barco, com as ondas muito fortes, ele a dormir, depois, quando acorda, perguntou, o que é que se passa aqui? Eu quero crer que alguns discípulos disseram, mestre, mas você faz isso de propósito? Ou você... Já sabemos que és Deus, mas também não é assim. Não é preciso humilhar assim a humanidade. Como é possível um Adão daquele que media quase 6 metros de altura? Um Savite era um nascituro, né? Um Savite naquela altura era um feto, né? É complicado, porque também Deus não dá tudo. Pode te dar capacidade de fazer uma empresa, pode te dar capacidade de ser licenciado, mas baixinho como eu. Portanto, é preciso depois aceitar. É que ele quando diz, tive medo e me escondi, e se continuarem o verso, Gênesis 3:10, a tentar levantar um assunto que não tem nada a ver. Não, mas tem mesmo a ver com oratória, glossofobia, tem a ver. Quem deu o nome a todas as plantas foi Adão. Quem deu o nome a todos os animais foi Adão. Imagine uma pessoa com esta capacidade. Você olha para uma flor, bom dia flor, você consegue entender que Adão teve razão. Você quando olha para uma palmeira, olha para o catendo, você consegue entender que Adão teve razão. Mas este Adão diz que eu tive medo.
Então aqui faz lógica nós convocarmos este tema aqui, porque o medo aparece na criação. Os estudiosos se dividem sobre a conceptualização do medo. Alguns dizem que o medo é algo muito desagradável e encaram-no como uma emoção negativa. Outros dizem que o medo é bom, porque é até um mecanismo de sobrevivência. Agora mesmo estamos aqui no Hotel Chique Chique, lá do terraço, quando olhamos cima a baixo, conseguimos medir a perigosidade em nos jogarmos de cima a baixo. A possibilidade de chegar inteiro, completo, é muito reduzida, caso tenhamos essa pretensão de nos jogarmos de cima a baixo. O medo é uma emoção positiva, seja ela qual for, seja o medo qual for, e por se tratar de uma emoção, quando esta emoção é bem administrada ou regulada, é bom. Ou seja, exerce uma função positiva para a pessoa que tenha esta sensação em detrimento da circunstância. E muitas vezes o nosso medo é ativado e de forma descontrolada quando somos convidados a falar sobre um tema, uma dissertação, uma apresentação, seja qual for o tema, e nos diz, olha, vai estar lá o professor Ismael. Ele começa já a calcular. Vai estar lá o diretor da educação. Esse cara vai estar lá com um papel a apontar as acrobacias linguísticas que eu estarei a cometer. Isso não me pode custar o emprego. Teresa Gomes domina isso. Os psicólogos não aconselham muito as pessoas se preocuparem com as coisas. Porque ao dividir, porque as palavras têm etimologia, ao dividir antes, ocupação, é uma ocupação antes da realização da ação, preocupação. Quer dizer, a tremura vem já antes da realização da ação. E muitas vezes até, essas pessoas nem estarão lá na apresentação. Mas se eu ouvir que foram convidados, só fica já, parece que não dá para desembarcar aí. Não dá para chamar outra pessoa. Não, mas já está aí no programa e não dá. Estou mesmo a me sentir mal. Não, mas beba só um bocadinho d'água. Dizem que o medo é uma sensação, uma emoção que quando regulamos-la bem, é boa. Porque até nos dá a noção do passo que nós podemos dar em detrimento do momento e da circunstância. Com que entonação e até entoação eu devo me expressar, me dirigir a um determinado grupo de pessoas? A nossa sociedade é estratificada. A nossa sociedade é organizada em castas, conforme os indianos gostam de dizer. Dá noção da organização ou de organização. Deus também criou seres angelicais. São diferentes dos humanos. Os humanos finitos, nós, Adão, Eva e todos nós que nascemos depois, obedecemos às leis físicas. Agora mesmo se quisermos sair, temos que passar por essa porta. A não ser que apareça um leão aí na porta e vamos passar por essa janela. Porque a noção do sacrifício muitas vezes é medida em detrimento da perigosidade da circunstância. É a questão da hierarquia. Não estou a fugir da temática, estou a reiterar o facto de que a vida, a nossa sociedade é feita de hierarquia e no ato da oratória
eu devo ter noção do tipo de linguagem que eu exteriorizo em detrimento da pessoa com quem eu estou a falar. Porque a felicidade não é uma linha reta. A felicidade esse momento é um momento de descontração e tal. Esquecemos muitas coisas e tal. Amanhã mesmo vou ter que enfrentar os homens das águas. Não pago água há 1 mês ou 2. Tanta fatura, não sei se coloquei aonde. Amanhã enfrentá-los entre o corte. Porque ele quando vem para cortar, vem já com enxada. Vou bater já aqui. Vou cortar já aqui. Portanto, hoje, agora, esquecemos ainda esse momento e estamos pura e simplesmente a refletir numa temática que achamos ser relevante. Aonde é que o medo se ativa? Os estudos apontam que o medo se ativa no cérebro. Se virdes, o cérebro se subdivide em várias partes. E uma das partes é o sistema nervoso central. Aonde tudo se processa, ou pelo menos começa o processamento de tudo, bom ou mau. O medo começa ou nasce no cérebro, ou seja, sistema nervoso central. E quando aí começa, e nós não tivermos essa capacidade de nos controlarmos, o medo cai na glossofobia. A glossofobia é já doentia. Aí tens que procurar a professora Maria Salmo. Passo a publicidade. A glossofobia é um medo acima da média. Quando você cai na glossofobia, num medo exagerado, num medo acima da média, aí já se trata de uma patologia. E quando falamos de uma patologia, temos que necessariamente procurar alguém especialista na área para nos endosar, para que nos acompanhe e consigamos, de certa forma, sair ou controlar este medo. Glossofobia é o termo técnico que designa o medo exagerado de falar em público. E este já é prejudicial para aquilo que é o nosso desempenho técnico e também o nosso desempenho profissional. A glossofobia tem várias consequências, dentre as quais nós destacamos a transpiração. Pode até chegar num momento, ou ser num momento, num espaço onde o ar esteja a funcionar, ele transpira em tudo quanto é possível. O aumento da pressão cardíaca, nem sequer consegue pegar um microfone ou uma folha, fica todo trêmulo, ansiedade incontrolável, aumento da pressão arterial, sente muitas vezes um desconforto físico e também cria náuseas. É só para termos noção do quanto a glossofobia pode ser prejudicial naquilo que é a nossa prestação técnica e também a nossa prestação profissional. E nós, estou a dizer nós porque me incluo no bom número, ou num grande número de jovens que andam à procura do emprego, feliz ou infelizmente, hoje todo emprego passa também por um teste psicotécnico ou uma prova oral. E às vezes na prova oral a questão é simples, como disse agora no começo da apresentação. Lá, Missy, desculpa lá, Missy, vós fostes as 3 últimas eleitas, mas antes disso tem que responder cada uma pergunta. Aqui é a primeira. Qual é o ponto mais alto da Angola? De facto, é tão simples que é só dizer: eu moro do... De facto.
responder que é bom nada, mas endireitar cabelo. E as pessoas são impacientes, como aquele concurso de Miss, né? São tão impacientes. E depois as pessoas começaram a gritar, uou! Ela até uou afinou. Que uou? Diga só o humor mais alto, o ponto mais alto. Agora. Precisamos ir à prática. O medo de falar em público se reduz consideravelmente quando nós praticamos. Quando nos demos conta de que precisamos nos superar em detrimento da circunstância. E mais, 3 passos para perder o medo de falar em público. Primeiro, temos que ter conhecimento. Temos que dominar alguma área do saber. Temos que saber alguma coisa. Dominar história, dominar geografia, dominar matemática. Enfim, temos que saber alguma coisa, porque sabendo, isso vai nos possibilitar ter algum à vontade. E depois temos que estar preparados e ter atitude. Ou seja, conhecimento, preparação e atitude são aspectos bastante imprescindíveis que nos ajudam, de certa forma, não a não ter medo, porque não é possível não ter medo, mas sim controlar o medo. E controla-se o medo quando nos damos conta de que nós somos capazes de ouvir aquilo que falamos. Quando nós conseguimos ouvir aquilo que falamos, quer dizer que ativamos de forma muito forte a tecla calma. Calma e serenidade no ato do exteriorizar da palavra. Porque a palavra tem de ser exteriorizada tal qual ela é. Eu conheci alguém que se informou, ou seja, tirou uma licenciatura em expressão labial. Porque a forma como nós tratamos o lábio na forma de exteriorizar a palavra ajuda a que a palavra seja dita e entendida tal qual ela é. E o Sumano disse bem. No ato da comunicação, o mais importante às vezes não é o que eu digo, mas o que o outro pode entender. Quantas foram as vezes nós até tivemos boa intenção, mas a pessoa em causa entendeu mal. E nós saímos lesados em detrimento de uma ação movida do âmago, uma ação até solidária, orgânica, movida ao despida de qualquer interesse. Mas a pessoa entende mal. A médica pessoal, permitam a hipérbole, da sua mestria, o mestre Adilson, ela até está a limpar a boca. Sinônimo de alegria, ele gosta quando é apresentado a companheira. E aliás, é bom, né? Precisamos vencer barreiras, vencer medos. E para um advogado, por exemplo, ele precisa saber falar ao público para poder defender as pessoas, não é, a que se propõe. Para um juiz, por exemplo, ele precisa saber falar ao público para ele poder dirigir uma boa audiência de julgamento. Para um magistrado, por exemplo, do Ministério Público, seja como for, ele precisa saber falar ao público também para poder vencer ou convencer, para poder saber defender os seus. E eu acho que a XISA vem justamente para responder, vem justamente para responder essas questões que ficam de lado na nossa oratória ou na arte de comunicar.